Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um aqui neste Facebook. E se tratando desta live, eu quero desde já esclarecer. Para esse ano mesmo, eu vou finalizar a série Sacramentos de Serviço. Quem estava na última live, lembra-se que tinha-se o antepenúltimo tema, aliás, né? Que seria do sacramento do matrimônio. E hoje nós vamos falar um pouco, eu vou procurar ser o mais breve possível. A gente vai falar um pouco sobre o sacramento da ordem. O que é o sacramento da ordem? É o próprio sacramento em que Jesus confere a graça especial para quem os receba, a se dedicar-se a uma missão especial para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E abrindo parênteses de uma forma bem breve e bem rápida, para dar um esclarecimento à questão do Papa Francisco autorizar as mulheres a terem uma função de leitora e de acólita, né? Como ele modificou um parágrafo do Código de Direito Canônico, que antes só homens podiam ser acólitos, né? Mas o Papa Francisco ele alterou. E para vocês que tenham uma ideia, o Papa ele pode alterar os documentos do magistério da Igreja. Porém, a Sagrada Escritura ele não pode alterar, tá bom? Às vezes as pessoas vão perguntar, é uma pergunta até interessante, mas eu digo que o Papa ele pode alterar qualquer documento do magistério da Igreja, menos a Bíblia. Para quem pensa em fazer uma pergunta como essa, a resposta está aí. Mas vamos dar continuidade, né? O parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1536 a 1589, vai nos falar e vai esclarecer um pouco mais sobre o sacramento da ordem. Ou seja, Jesus confiou os seus apóstolos continuamente a ser exercida dentro dela, ou seja, dentro da igreja, ou seja, até o fim dos tempos, este sacramento. Ou seja, a palavra ordem indica a um corpo eclesial, na qual a pessoa consagrada entra. E com essa consagração, a pessoa recebe pelo dom do Espírito Santo. Ela é conferida pelo Espírito Santo, o homem é conferido pelo Espírito Santo o poder de agir com a autoridade de Cristo, a serviço do povo de Deus. E se a gente olhar o sacerdócio em Israel, antigamente em Israel não existia uma verdadeira e própria figura sacerdotal. E esse papel ficou assumido pelos chefes do clã, ou seja, os chefes de família, que podem oferecer sacrifícios. Em um segundo momento também, a tribo de Levi, dedicada a Deus, torna-se dedicada a Deus, aliás, né? A ele consagrada, e por isso deveria ser separada do resto do povo para ser pura. E todos os outros componentes da tribo, isto é,
os outros levitas, que são os auxiliadores dos sacerdotes, né? A gente está dizendo dentro do povo de Israel, ou seja, tiveram uma função de segundo plano, ou seja, os levitas. E existe uma figura muito conhecida dentro do Antigo Testamento, que se chama Melquisedeque, rei de Salém. Ou seja, talvez o nome antigo de levita nem mesmo hebreu. Ou seja, com os profetas, como começou a se pensar que todo o povo de Israel devesse desenvolver o quê? Uma função sacerdotal em relação aos outros. Ou seja, por meio do povo de Israel, povo predileto e escolhido, os povos pagãos conseguiram estabelecer uma relação correta com Javé ou Yahvé, né? Então, Melquisedeque, como vai nos mostrar no livro do Gênesis, fala-se de uma figura especial de um sacerdote, rei de Salém, não hebreu, que foi reconhecido por Abraão como sacerdote do Altíssimo. Estão entendendo? Nesses primeiros minutos. Ou seja, a igreja, povo sacerdotal. Israel considera-se povo eleito, povo privilegiado pela aliança que Deus firmou com ele. A comunidade dos discípulos de Cristo considera-se herdeira deste povo eleito. E nós vamos meditar a palavra de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao versículo 10, que vai dizer assim: mas vós sois a gente ou a raça escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo com ele adquiriu, né? E vamos à palavra ministro. O que vem a ser a significação da palavra ministro? A palavra ministro é uma palavra derivada do grego que seria aquele que serve. E o ministro é aquele que desenvolve um serviço em favor da comunidade. E este serviço é coligado a um carisma, um dote, uma capacidade especial. E em se tratando do sinal do sacerdócio, nós vamos abordar um pouquinho. O sacerdócio ele está presente na igreja, que se funda sobre o Cristo, no qual cada crente está inserido pelo batismo. Crente em Jesus dentro da igreja una, santa, católica, apostólica romana. A igreja, composta por homens que estão diretamente inseridos no corpo de Cristo, por meio do sacramento do batismo, tem uma função sacerdotal. Nós, leigos, fazemos parte do sacerdócio comum. E, por sua vez, os sacerdotes fazem parte do sacerdócio ministerial. Assim, nós vamos lembrar Pedro e os 11 discípulos, que foram escolhidos para fazer conhecer o Evangelho a todos os homens, para serem o quê? Chefes da igreja, para santificar e guiá-la à vida em Cristo. Ou seja, a escolha deles foi confirmada no dia de Pentecostes, em Atos 2. Todo mundo conhece essa palavra, aonde
Maria estava presente junto com os 11 apóstolos dentro do cenáculo e que foram revestidos da força do alto. Quando nós pegamos o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, né? Lucas escreve falando assim, que Jesus falava para eles assim: mas recebereis força e sereis minhas testemunhas. E a palavra vai continuando, que todo mundo sabe. A força e a testemunha, ou seja, sacerdotes que recebem a força do Espírito Santo e que são testemunhas diante dos homens, que expõem e que mostram o quê? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o único e verdadeiro sacerdote definitivo do povo de Deus. Somente ele, de fato, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O grande sacrifício de Jesus, do qual a Eucaristia é o memorial. Quando nós lembramos no Evangelho de São João, capítulo 13, Jesus reuniu seus discípulos e ali instituiu o sacerdócio. Todos eles ali ordenados sacerdotes. E vamos um pouco mais aos graus do sacerdócio. São 3. O primeiro deles, o bispo. O bispo, a palavra, ela é derivada do latim episcopos. O que vem a ser? Aquele que vigia do alto. São chamados a quem? A administrar os sacramentos, mas que se utilizam-se dos presbíteros e dos diáconos, ou seja, o bispo é o chefe da igreja local, ou seja, da diocese. E o presbítero? O que vem a ser a figura do presbítero? A palavra presbítero deriva do grego e significa ancião. Quando nós lembramos do livro do Apocalipse, nós chegamos a ver algumas partes que falam os 24 anciãos. Não lembro a passagem, mas está lá. E qual é a tarefa dos presbíteros? É ajudar o bispo na pregação, nos cuidados das almas e na administração dos sacramentos. E o terceiro grau é o diácono, diferente do bispo, diferente do presbítero, ou seja, o diácono tem o diácono permanente, que ele é casado, diácono permanente, que ele é apenas conferido a abençoar e não a fazer a consagração da Eucaristia. É totalmente diferente, só para vocês entenderem. O que eu vou falar agora é do bispo provisório, melhor, do diácono, né? Que está provisório em vista de se receber o quê? O sacramento da ordem. Ou seja, os diáconos têm a tarefa de ajudar os bispos, o presbítero na organização da igreja, além da pregação, aliás, na administração do batismo, da celebração do matrimônio. Ao diácono é confiada a administração dos bens da comunidade e vários serviços da caridade. Só para vocês entenderem o terceiro grau. O diácono, aliás, o diácono tem em vista o sacerdócio. Agora, o diácono, pelo consentimento da esposa, tem um diácono permanente, que é totalmente diferente do diácono que tem em vista o sacerdócio. O diácono permanente, pelo consentimento da esposa, ele é diácono. Pelo consentimento da esposa. Ok?
só para não causar nenhuma confusão. Vocês estão entendendo? Bem, vamos lá. A questão do celibato é exigida a todos aqueles que chegam ao episcopado. Na Igreja Latina, quem é ordenado sacerdote é escolhido entre quem vive como celibatário e tem a intenção de conservar o estado celibatário. E nas igrejas orientais, não se pode casar depois da ordenação. É permitido chegar a diácono permanente, veja bem, como eu havia falado antes. Também a homens casados que obtenham o consentimento da esposa. E a gente vai falar também da questão da imposição das mãos, um sinal, um gesto. Esse gesto ele transmite a autoridade sacerdotal e é antiquíssimo gesto de imposição das mãos, utilizada por quem? Pelos pais, para abençoar quem? O seu herdeiro. Assim também os reis nomearam sucessores e o trono era entregue a eles. Com o rito da imposição das mãos e da unção com óleo, os apóstolos consagraram os seus sucessores, que estabeleceram, por sua vez, outros chefes, que foram os bispos, os presbíteros e os diáconos. E aqui eu falei um pouco sobre a questão do sacramento da ordem. E tem uma pergunta até mesmo antiga. E uma delas é da questão casamento de padres, né? Que é mais ou menos assim, os padres católicos não podem casar por lei da igreja, se os padres casarem, haveria mais vocações e menos escândalos. A própria Bíblia recomenda, tal, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma única mulher. E a igreja, ela responde da seguinte forma: São Paulo não era casado. Veja em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Em uma de suas cartas, São Paulo escreve dizendo assim: sejam imitadores como eu sou de Cristo. Escrevendo para quem? Para Timóteo, que também era bispo celibatário. Não lhe podia aconselhar casamento. Porém, por falta de candidatos celibatários, eu vou repetir para você, vou desenhar para todos aqueles que muitas vezes na sua ignorância não conseguem achar um contexto aqui, né? Por falta de pessoas celibatárias, as pessoas casadas na época eram ordenadas sacerdotes. Vocês estão entendendo? Ou seja, para a função episcopal na época, ele recomenda também escolher homens casados, virtuosos. Aí tem a carta, 1 Timóteo 3, versículo 2. E ele não coloca acento nas palavras, que seja casado, mas nas palavras, esposo de uma única mulher, e não casado com duas ou três, mesmo que sucessivamente, o que seria sinal de inconstância e paixão, deixando pouco zelo e dedicação para Deus e as almas também, né? E em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, 33, São Paulo argumenta os argumentos em favor do celibato. O que está sem mulher, cuida das coisas do Senhor, como há de agradar a Deus. Mas
o que está casado cuida das coisas do mundo, como há de dar gosto à sua mulher. Ou seja, a Igreja Católica reconhece a exigência do celibato de padres. Não é de lei divina, mas de lei eclesial. Né? Então, só para vocês ficarem cientes, da seguinte forma, né? Em circunstâncias especiais poderia ser abolida, mas opta pela maior perfeição, já que por este motivo os apóstolos de Jesus deixariam a conveniência matrimonial e familiar para se dedicar inteiramente à propagação do reino de Deus. E depois, como consta Lucas, né? E depois, né? Como tem aquela passagem de Lucas, né? Capítulo 18, versículo 28, 30, que vai nos dizer: Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Ele respondeu: Em verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba muito mais no tempo presente e no século que há de vir a vida eterna. Ou seja, assumindo livremente o celibato, o sacerdote imita a maneira de viver Jesus, celibatário, inteiramente dedicado às coisas do Pai e de seu reino. Só para esclarecer, só para desenhar para todos aqueles, né, que muitas vezes entra no Facebook para invadir ou para colocar piadinha, né? Eu peço o máximo de respeito. Eu não estou dizendo só na live, né? Mas peço para as pessoas, né, que têm, eu não vou dizer virtude, eu vou dizer mania descabida de fazer piadinha no meu Facebook, na live, falando coisas, né? Porque aqui é para acrescentar muitas vezes, né? Por isso que eu falo, formação é para acrescentar, é para esclarecer a muitos que não sabem. A igreja, mãe mestra, nos recomenda a instruir quem? Os ignorantes. Quem são os ignorantes? Os que estão desprovidos de conhecimento. E só para todo mundo entender, porque as pessoas elas estão entrando numa confusão